Pessoal, continuando aí o vídeo sobre as próteses, né? A gente fala agora das próteses de membros inferiores. E aí vocês vão ver que eu fiz um monte de desenho aqui, né? Que a gente vai falar sobre os vários tipos de próteses, beleza? Então a gente vai por partes ali. Só que primeiro, antes de a gente falar das próteses, né? Enfim, encaixe de quadril e tal, essas coisas, os componentes, etc. A gente precisa falar sobre o nível de funcionalidade desses pacientes, né? Então, quando a gente pensa nas próteses de membros inferiores, uma das coisas extremamente importantes para a gente saber é o que a gente chama de K-level. Então, o que seria esse K-level? O K-level nada mais é, vou colocar entre parênteses aqui, do que o nível de funcionalidade do meu paciente, né? E por que eu preciso saber o nível de funcionalidade do meu paciente? Para eu fazer uma boa prescrição. Então, saber o nível de funcionalidade é importante para a prescrição da prótese. Muitas vezes não é a gente quem vai prescrever, é o próprio médico, mas a gente pode prescrever, né? Uma vez que a gente entende sobre as próteses, sobre os mecanismos e tal, a gente é um profissional apto para fazer isso, beleza? A gente precisa saber um pouquinho sobre o nível de funcionalidade. E para isso serviu, para isso que a gente tem o K-level, tá? Deixa eu arrastar isso aqui para baixo, depois a gente pega aquilo ali. Então vamos lá, quando a gente fala do K-level, ele é dividido em 5 níveis. Então a gente tem o paciente que ele é K0, paciente K1, K2, K3 e o K4, beleza? Partindo do K0 até o K4, a gente vai ter diferentes níveis de funcionalidade. O paciente K0 é aquele paciente que ele não tem condição de protetizar. Então ele não tem condição de ser protetizado. Esse paciente ele não vai ser protetizado. Então, por exemplo, pode ser um paciente, né, que às vezes ele passou por uma protetização, mas é um paciente acamado, né, um paciente, enfim, que ele faz uso de cadeira de rodas e às vezes ele não tem nenhuma chance e realmente a gente não vai conseguir protetizar. Então, um paciente que às vezes antes da amputação ele já não andava, já usava cadeira de rodas, já era acamado, né, então a partir do momento da amputação ele não vai voltar a andar, tá? Então, em alguns casos, né, em alguns casos não, geralmente esse paciente ele não vai ser protetizado, beleza? E aí a gente tem um K1. O K1, pensa assim, vamos classificar K1, K2 e K3 como diferentes níveis de limitação. Então o K1 é um paciente limitado, tá? Um paciente bem limitado. O K2 é um paciente intermediário, então ele não é nem paciente pouco limitado, nem muito limitado, ele é um paciente intermediário. Beleza? Acho que daqui a pouco vocês vão conseguir entender onde que eu quero chegar. Intermediário. E o K3 é um paciente avançado. Beleza? Então, quando a gente fala de um paciente limitado, é aquele paciente que ele vai ser protetizado, né? Porque no K1 o paciente ele já vai ser protetizado. Só que ele é um paciente que a prótese dele ela vai ser para andar ali, por exemplo, fazer um uso domiciliar, né? Então, assim, um uso bem simples, né? Então, ele vai utilizar ali para andar na casa, por exemplo, se a gente pensar num idoso, tá? Estou exemplificando aqui para deixar fácil de entender. Então, esse cara, ele vai fazer uma marcha domiciliar, beleza? Para entender. Então, o paciente que ele é mais limitado, ele vai ter uma marcha mais domiciliar. Então, um paciente nível K1. Então, se eu tenho, por exemplo, um paciente idoso, né, que só anda em casa, né, ou que às vezes tem até dificuldade para andar, enfim, usa dispositivo auxiliar de marcha, né, a gente vai classificar ele como K1, beleza? O K2 é um paciente intermediário. Então, por exemplo, ele faz uma marcha um pouco mais comunitária, né? Então, ele anda ali na casa, só que ele precisa ir no mercado, ele precisa, sei lá, ir trabalhar, ele precisa fazer as coisas dele. Então, ele acaba sendo um paciente um pouco mais ativo, né? Então, ele tem mais funcionalidade. Então, esse paciente K2 intermediário, a gente pode classificar ele como um paciente que faz uma marcha mais comunitária, beleza? O paciente avançado é aquele paciente que ele já é um cara mais ativo, né? Então, antes dele passar pelo processo ali, por exemplo, de amputação, ele gostava de praticar esporte, ele corria, ou ele, sei lá, fazia alguma coisa, né? É um paciente que ele tem uma marcha comunitária, ele vai para os lugares e ele gosta de praticar esporte, né? Ele gosta de fazer outras coisas. Então, ele tem uma funcionalidade maior, ele vai querer ser mais independente, tá? Então, esse paciente aqui, ele é um paciente que ele é completamente independente, né, um paciente bem ativo e também ele vai querer praticar alguns esportes mais simples, né? Claro, não vai poder, por exemplo, jogar bola, mas ele vai poder talvez andar de bike, correr, né? Vai depender bastante. O paciente K4, esse que a gente não falou aqui, a gente está falando de um atleta de elite, né? Então a gente está falando de atletas de elite, tá? E também crianças, né? Então crianças se enquadram aqui porque as crianças elas têm um potencial enorme, né? De depois ir crescendo e desenvolvendo um maior controle neuromuscular, enfim, uma melhor adaptação a essa prótese, tá? Então crianças também se enquadram aqui. Então basicamente, né, de uma forma bem simples mesmo, bem básica, esses são os níveis de paciente.
Pensa assim, K0 não protetiza, né? Do K1 em diante, todos vão usar prótese. Só que essas próteses elas vão variar bastante, principalmente em relação aos componentes que a gente vai falar agora, beleza? O K1 é aquele paciente que ele é mais limitado, o K2 é um paciente intermediário, e o K3 é um paciente avançado, aquele que vai querer praticar esporte. E K4 a gente está falando de atletas e crianças, beleza? Então guarda isso aqui, que isso é importante, tá? Tanto para a gente saber a funcionalidade do paciente, mas principalmente para a prescrição dessas próteses. Eu vou copiar e colar esse aqui, e agora a gente vai falar rapidinho sobre os componentes de uma prótese, beleza? Então aqui a gente tem uma prótese de membro inferior, né? Uma prótese, no caso de uma amputação transfemoral. Então aqui a gente vai ter um encaixe, beleza? E esse encaixe a gente vai ver daqui a pouco que tem diferentes tipos de encaixe, tá? Mas basicamente o encaixe ele vai servir para englobar o coto. Então o paciente ele vai colocar o coto dentro do encaixe, né? Na transfemoral, lembra que a gente coloca em pé, então ele vai colocar em pé para poder descarregar o peso e o coto entrar. Ele vai servir também para fixar o coto ao restante da prótese, né? Então ele vai fixar a prótese e o coto. Vai servir para fazer a transmissão de força. Então quando esse paciente ele encostar esse coto no chão, a gente vai ter uma força de reação ao solo, lembra? A terceira lei de Newton. Toda ação gera uma reação inversamente proporcional ali em direção oposta. E também é responsável, né, por auxiliar no controle dos movimentos ali. Então o encaixe é algo extremamente importante. E a gente viu até que existem vários tipos de encaixe, né? Então o paciente ele pode pegar um encaixe colorido, pode, enfim, colocar adesivos e tal. Tem várias formas de personalizar ali. Aí a gente tem os soquetes, né, que vão servir para unir esses componentes, tá? A gente tem aqui um componente especial, nesse caso aqui, que é um joelho. Então, quando a gente está falando de uma prótese transfemoral, ela tem esse componente do joelho. Se a gente estiver falando de uma transtibial, não vai precisar ter joelho, né? Porque a transtibial, o joelho se mantém íntegro, tá? Então a gente tem o joelho, a gente vai ver também, tem vários tipos de joelho. A gente vai ter uma haste. E por fim a gente tem um pé. E a gente também vai ter vários tipos de pé, beleza? Então, essa prótese aqui, a gente vai falar agora sobre os diferentes tipos de prótese, mas basicamente esses são os componentes de uma prótese endoesquelética, né? Ou de uma prótese funcional ali, beleza? Então tem vários componentes e o paciente, de acordo com a demanda dele, de acordo com a condição dele, até mesmo financeira, porque alguns são caros, ele pode ir modificando esses componentes, tá? E aí, para a gente indicar esses componentes, a gente vai utilizar ali, a gente pode utilizar como base a funcionalidade desse paciente. Então, o que ele quer fazer, o que ele fazia antes como base e o que ele quer fazer, tá? Então, basicamente é isso. Agora eu vou organizar aqui e a gente já continua. Bom, beleza, ganhei um pouquinho de espaço aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma classificação, né, didática aí dos tipos de prótese, beleza? Então, a gente vai comparar elas. Então, a gente tem basicamente dois tipos de próteses. Vou colocar aqui. Tipos de próteses. Então, a gente tem as próteses que a gente chama de endoesqueléticas. Ou, né, elas também podem ser chamadas de próteses funcionais, vou colocar aqui entre parênteses. Eu acho mais fácil associar como funcionais e estéticas, né, do que endo e exo, mas são classificações. E a gente tem desse lado as exoesqueléticas. Essas próteses exoesqueléticas, elas também são chamadas de próteses, estéticas, beleza? Qual que é a diferença? Só olhando aqui essa imagem, né, esse desenho aqui, dá para ver que elas são completamente diferentes. Então, por exemplo, essas próteses exoesqueléticas, elas são feitas com materiais como plástico e madeira. Então, aquela famosa perna de pau, né, plástico e madeira. Em relação às vantagens, né, vou colocar de as duas vantagens. Elas têm um baixo custo, beleza? E, em geral, elas têm uma boa resistência, tá? De forma geral. As principais desvantagens é que elas são um pouco pesadas, elas não têm nenhum tipo de movimento, elas não auxiliam no movimento, tá? E elas não têm nenhuma função biomecânica, então elas não ajudam o paciente, por exemplo, durante a marcha, né, ou em nenhum movimento. Então elas não são próteses com o objetivo de ajudar na biomecânica, beleza? Então essas aqui são as desvantagens.
Essas duas são as vantagens, tá? Então essa a prótese ela é chamada de estética porque ela serve mais para isso, ela tem mais esse desfecho, né? Essa função estética mesmo, de se parecer com o membro, né? Então quando o paciente usa uma prótese dessa, né? Coloca, sei lá, uma calça e tal, parece que ele tem um membro ali, mas na verdade é uma prótese de madeira, né? Ou de plástico, enfim, é estética. Outra desvantagem que eu não coloquei aqui é que, apesar de ela ter uma boa resistência, se ela tiver algum tipo de, né, rachado, alguma coisa assim, alguma parte que estraga, ele tem que jogar fora e pedir uma outra nova. Não tem como você fazer uma manutenção dessa prótese, beleza? Então a gente falou aqui agora sobre as exoesqueléticas. As endoesqueléticas ou funcionais são essas mais novas, que são mais utilizadas atualmente, tá? Então elas podem ser feitas de vários materiais, então a gente pode ter, por exemplo, próteses que são feitas de aço, né? São as mais comuns ali produzidas pelo SUS. A gente pode ter de inox e até mesmo de carbono. Claro que o valor vai variar muito, a de aço acaba sendo a mais acessível, né? As outras de inox, carbono, principalmente, é a mais cara, beleza? E essas próteses aqui, elas possuem componentes, que foi essa que a gente viu aqui em cima, né? Então a gente acabou de falar dos principais componentes das próteses, né? Só puxando aquela setinha para cima ali. E quais são as vantagens dessas próteses, né? Quando a gente pensa nas vantagens, a gente pode fazer a troca e também o ajuste desses componentes, tá? Então elas possuem componentes. E a principal vantagem, sem dúvida, é que elas são biomecânicas, ou seja, elas vão auxiliar esse paciente, elas geram ali alguns movimentos, a gente vai ver que algumas são melhores que outras, né, por conta dos componentes, do joelho, do pé e tal, mas elas vão proporcionar, né, um auxílio durante os movimentos desse paciente. E uma desvantagem, sem dúvida alguma, é a questão do custo, né? Então, existem componentes ali como os joelhos que custam até 30, 50 mil reais, então elas são realmente bem caras, tá? Questão de curiosidade, né? A que o SUS mais prescreve são essas, né? Então o SUS prescreve essas órteses, prescreve a Exo também, mas as endo são o SUS ele prescreve geralmente, né, de aço. Então o SUS ele costuma prescrever essa órtese, essa prótese, tá? Eu tô falando, às vezes eu confundo assim, mas a gente tá falando de prótese, beleza? Prótese substitui o membro, órtese ela auxilia. É que às vezes na hora de falar a gente acaba trocando os nomes, a gente tá falando de prótese. Então essa prótese aqui, né, a endoesquelética, o SUS ele fornece em aço, né, que ela tem um custo menor, mas a de aço ela acaba sendo um pouquinho mais pesada, beleza? Basicamente é isso. Então esses são os dois tipos principais, tá? Então pausa o vídeo aí e dá uma recapitulada para ver se você pegou as diferenças aí, beleza? Seguindo aqui embaixo, a gente vai falar agora sobre o encaixe das próteses transfemorais. Então quando a gente fala daquelas próteses transfemorais, deixa eu começar a falar sobre as transfemorais. A gente fala sobre várias coisas delas, tá? Então, transfemoral. Então, nessa transfemoral que a gente viu ali, ela pode ser tanto de terço médio, quanto proximal, quanto distal, beleza? Então, vamos lá. A transfemoral, essa partezinha que a gente vai falar é o encaixe, né? Então, a gente pode ter dois tipos de encaixe. A gente pode ter esse encaixe aqui, que está desenhado na esquerda, que é o encaixe quadrilateral. A gente pode ter um encaixe quadrilateral ou um encaixe que a gente chama de CAT-CAM, né? Que é de contenção isquiática. Beleza? Qual que é a diferença dos dois? Vou colocar aqui contenção isquiática entre parênteses, que é uma outra forma da gente chamar, tá? Esse quadrilateral aqui, ele é um modelo mais antigo, né? E uma característica dele é que a gente tem essa borda póstero superior ali e uma mesa isquiática. Então, a gente tem isso aqui que a gente chama de mesa isquiática. Essa mesa isquiática, aqui a gente tem esse desenho aqui, é a mesma coisa, né? Só que como se fosse de um outro ângulo. Isso aqui é a mesa isquiática. Essa mesa isquiática, ela serve justamente para descarga de peso. Então, a descarga de peso aqui, estão vendo essas flechinhas vermelhas? A descarga de peso, ela vai ser toda na região isquiática. Então, descarga de peso isquiática. Beleza? E aí, algumas desvantagens desse tipo de encaixe, né?
é que a gente acaba tendo a rotação da pelve em relação ao encaixe, então ela acaba deixando aqui, tá vendo que fica livre, né? Então ela permite esses movimentos de rotação pélvica, então ela permite a rotação da pelve, que dificulta um pouco a marcha, então o paciente acaba tendo que fazer inclinações. Então durante a marcha, a gente tem os movimentos com inclinação lateral. Então assim, o paciente, quando ele vai andar, ele faz uma abdução, como ele tem espaço que aqui fica livre, ele vai fazer uma abdução na perna, junto com isso aqui, ele usa o quadrado lombar para fazer uma inclinação do tronco, e aí ele vai projetando o membro, tá? E a questão do desconforto, né? Então o paciente acaba tendo maior desconforto, na maioria dos casos, né, principalmente ao longo do tempo, por conta dessa pressão na região ali do isquio, né, na região isquiática. Então, principalmente se ele anda muito, se ele vai passar muito tempo em pé, isso pode ser uma outra desvantagem bem importante. Tá? Então, basicamente é isso. Em relação à indicação, esse encaixe quadrilateral é mais indicado quando a gente está falando de amputações transfemorais no terço proximal, então mais proximais, beleza? E também quando o paciente ele apresenta um coto um pouco mais flácido, beleza? Então essas são indicações que o livro ele traz. A CAT-CAM, ou de contenção isquiática, ela é uma prática um pouco mais recente, um encaixe um pouco mais recente, e nessa a gente tem uma distribuição melhor, tá? Então a descarga de peso, como a gente pode ver, ó, tá vendo que aqui ela não tem a mesinha, tá? Então uma característica que já é que ela não tem a mesa isquiática, beleza? Então a CAT-CAM não tem mesa isquiática para descarga de peso. A gente tem um pouco de descarga de peso aqui sim, só que a maior parte da descarga de peso vai ser na região do quadril, beleza? Então uma característica dela aqui, a gente tem maior descarga de peso no quadril. E aí por a gente ter esse formato, né? Então o quadril ele é mais, a parte lateral é mais superior, a gente tem um encaixe aqui para esse isquio, ela não vai permitir rotação. Então isso é inclusive uma vantagem, né? Então a vantagem dessa aqui é aqui. A descarga de peso é no quadril, então a gente tem descarga de peso, vou escrever aqui de novo, né? Descarga de peso no quadril, isso é uma vantagem, né? A gente consegue absorver melhor esse impacto. Não tem a rotação pélvica por conta dessa estabilização. Então, o paciente ele tem maior estabilidade por conta da menor rotação ali da pelve. E aí, quando a gente olha nesses pontos de pressão, né, eles são mais distribuídos. Então a gente tem os pontos de pressão bem distribuídos. Beleza? Então essas são algumas das características. E aí, de forma geral, né, outras coisas que são importantes também é em relação à marcha. Então a marcha aqui nesse caso, quando o paciente usa esse encaixe de contenção isquiática, a gente tem uma marcha mais fisiológica, tá? Porque você não vai ter aquelas rotações pélvicas, nem inclinação do tronco, abdução durante a marcha, que é o que a gente viu aqui, tá? E o gasto energético também é reduzido, então o paciente acaba tendo um menor gasto energético, que é bom, porque a gente viu o quê? Quando o paciente ele faz uma amputação transfemoral, o gasto energético às vezes aumenta em 50%. Então, se a gente usa uma prótese que diminui esse gasto energético, isso é algo positivo, beleza? E aí, vindo aqui para baixo, deixa eu tirar isso aqui. Bom, aqui a gente tem a válvula, né? Então, aqui a gente tem esse mesmo encaixe, tá? Então, isso aqui representa o encaixe, o mesmo encaixe que a gente tem ali em cima. Então, esses encaixes, eles vão ter as válvulas, tá? Vou fazer aqui só pra gente entender que é a mesma coisa. Então, a gente vai ter essas válvulas, e a gente tem diferentes tipos de válvulas. Então, dá pra gente classificar de várias formas, tá? O jeito que eu acho mais fácil é a gente classificar essas válvulas em válvulas automáticas e válvulas não automáticas. Beleza? Qual que é a diferença entre elas? As válvulas automáticas, elas vão fazer a expulsão do ar. Então é aquela que o paciente ele vai usar com liner ou com um skin fit. Então o que é o liner, né? Quando a gente fala do liner, o liner é como se fosse aquela meinha, né? A gente tem os liners de silicone e tal, tem vários tipos que o paciente ele vai colocar por cima do coto e aí vai entrar com o liner
né? Então, vou fazer aqui. Então, imagina que você tem ali o coto, né? Aí o paciente ele vai colocar esse liner, ele vai vestir esse liner ali por cima, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai colocar a perna dele dentro ali no encaixe, tá? Então isso aqui que a gente está falando da automática, beleza? Então o paciente ele está usando o liner, ele vai colocar esse liner por cima do coto, ele vai colocar ali. A gente está falando de uma transicional, então ele vai apoiar o peso todo, vai fazer em pé e vai descarregar. Então colocou isso aqui. Quando esse coto ele entrar, então quando estiver lá dentro, o que ele vai fazer? Ele vai apertar essa válvula automática e automaticamente a gente vai ter o quê? A expulsão do ar. Então quando ele aperta a válvula, ele colocou o ar, a gente tem expulsão do ar. Quando o ar sai, esse coto, né, junto com o liner, eles vão ficar bem fixos ali. Então vai fixar o coto ao encaixe, beleza? Então nesse caso, as automáticas, o paciente ele vai ter que usar o liner junto, ou aquele outro tecidozinho que é o skin fit, tá? Então vou colocar aqui o liner ou o skin fit, tá? Que é o mesmo procedimento ali, beleza? Então é isso. A não automática, o que vai acontecer? Como o próprio nome diz, ela é não automática. Então o paciente ele vai utilizar aquela sacolinha, né? Aquele negócio que parece uma sacolinha. Então, mesmo exemplo, a gente tem lá a prótese, o encaixe da prótese, tá? Vou fazer mais bonitinho. Então a gente tem aqui o encaixe. Aqui eu tenho a minha válvula não automática. O que vai acontecer? O paciente ele vai, aqui está o nosso coto, ele vai colocar o EasyFit, tá? Então o EasyFit é como se fosse uma sacolinha que ele amarra aqui, né? Então ele vai colocar e aí ele vai encaixa lá né, ele encaixa no encaixe. O que ele vai fazer? Ele vai abrir essa válvulinha, então ele puxa lá a portinha, abre a válvula. E aí tem uma cordinha nesse EasyFit. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai puxar essa cordinha, então aqui tá a mão dele. Ele vai puxar essa cordinha e aí ele vai fazer o quê? Ele vai tirar o EasyFit. Então puxou a cordinha, tirou o EasyFit. Então o EasyFit está aqui fora, né? Ele puxando pela cordinha ele vai tirar, beleza? E aí depois ele vai e fecha a válvula. E aí vai sair o ar também, mas principalmente serve para tirar o EasyFit, beleza? Então essa aqui, a não automática, o paciente vai fazer tudo manual. Então ela é utilizada com o EasyFit, então ela serve para retirar o EasyFit. Para que serve o EasyFit? Para auxiliar na colocação ali da prótese, beleza? Eu acho que deu para entender ali, espero que tenha dado para entender. Tá? Então o paciente usa o EasyFit, é como se fosse uma sacolinha ali, ele vai colocar na perna um tecido, né? E ele vai colocar a perna ali, né? A prótese ele vai colocar em pé, ele vai descarregar o peso, o coto dele vai entrar no encaixe da prótese. E aí ele vai abrir a válvula não automática, ele vai puxar aquele tecido ali para tirar e deixar o coto ali dentro do encaixe da prótese, beleza? A automática, de novo, ele vai colocar o liner, ele vai ficar com o liner e ele vai apertar, né? O liner ou o skin fit, ele vai apertar ali para expulsão do ar e para fixar, beleza? Então a gente tem esses dois tipos de válvulas. Eu acho que assim talvez tenha ficado mais fácil de entender. Antes de a gente falar dos componentes de joelho, tá? A gente vai continuar falando dos componentes de joelho, mas eu esqueci de falar disso aqui, que é a desarticulação de quadril e desarticulação do joelho, tá? Então aqui a gente está falando de uma prótese de desarticulação do quadril, beleza? Então tem algumas mais atuais agora que vem até com a articulação do quadril já, o que é bem massa, tá? E aqui o que a gente está vendo é o que? Um cinto pélvico, né? Então o paciente ele vai utilizar um cinto pélvico com alguns velcros ali. E nesse caso aqui, a descarga de peso ela vai ser feita tanto na região de ilíaco quanto na região do isquio também, tá? Então descarga de peso é na região da crista ilíaca e também do isquio ali, beleza? Aqui a gente tem um outro tipo de prótese, né, que é como se fosse um encaixe ali que vai servir para a desarticulação do joelho. Quando eu desarticulo o joelho, retiro a tíbia ali, fica só a patela e o fêmur, né? E aí, nesse caso da articulação do joelho, a gente já viu, né, que é muito boa porque a descarga de peso aqui ela vai ser top, porque a gente tem os côndilos femorais ali. Então a descarga de peso, vou escrever certinho, descarga de peso nos côndilos, como a gente falou, a gente já viu ali no outro vídeo. E o paciente, de modo geral, isso é bom porque ele vai apresentar um bom padrão de marcha. Tá? E aqui a gente tem uma região inferior ali que ela é meio arredondada. Para quê? Para encaixar nos côndilos. Então a gente tem um encaixe ali que vai ser supracondilar.
beleza? Então ele encaixa ali por trás dos côndilos e fica preso ali, prende nos côndilos, tá bom? Então só pra gente citar mesmo, a gente nem detalhou essas, mas é para ter uma ideia ali, beleza? Vou até arrastar ela, vou deixar aí mesmo. Bom, agora a gente vai falar sobre outro componente, então vamos lá, lembra aqui dos componentes? Então, a gente já falou do encaixe, né? Então a gente tem dois tipos de encaixe, vamos detalhar, a gente tem o quadrilateral, que é o que tem a mesinha, né? Permite as rotações lá e tal. A gente tem o CAT-CAM, que é o de contenção esquiática. O CAT-CAM é aquele que não permite as rotações e a descarga de peso ele é melhor distribuída. E agora a gente vai falar sobre o joelho, beleza? E aí a gente tem os monocêntricos, os policêntricos, a gente tem vários tipos, que a gente vai detalhar um pouquinho mais agora, beleza? Então agora a gente vai falar sobre joelho. Bom, então vamos lá. Quando a gente pensa nos joelhos, tá? Os joelhos eles vão ser feitos, obviamente, vão ser utilizados em pacientes que fizeram ali uma transfemoral, por exemplo, ou uma desarticulação de quadril, né? Enfim, porque o paciente transtibial ele tem o joelho dele íntegro, beleza? Aqui eu fiz uns desenhos aqui só pra gente tentar contextualizar. Então a gente vai falar sobre alguns joelhos. Teve alguns ali que eu não desenhei, né? Que eu não achei nada assim, mas vamos falar sobre esses aqui principalmente. Beleza? Em relação à classificação, a gente tem dois tipos de joelho. A gente tem os monocêntricos, isso aqui é só questão de nomenclatura, tá? E os policêntricos. A grande maioria vai ser monocêntrico. A gente só tem um tipo que é policêntrico, beleza? Que é esse aqui, que o nome dele é policêntrico. Os monocêntricos, a gente tem vários que a gente vai falar, mas basicamente eles têm um eixo só. Então eles só fazem flexão e extensão. O policêntrico ele vai fazer flexão, extensão e ele permite algumas rotações, porque lembra que a tíbia e o fêmur eles rodam, né? Principalmente quando a gente está com o joelho flexionado 90 graus, a gente tem as rotações da tíbia em relação ao fêmur, beleza? Então é isso. Começando pelo mais básico, né? A gente tem esse joelho aqui que é o de trava manual. Quais são as características dele? Como o próprio nome diz, ele é de trava manual, ou seja, ele tem uma cordinha na qual o paciente ele vai puxar para travar e ele vai puxar para destravar. Então, quando o paciente está sentado, ele levanta, quando ele levanta, o joelho trava, né? Então, ele bloqueia em extensão. Então, vamos supor que o paciente estava sentado, levantou, quando ele faz extensão, o joelho bloqueia. Então, o joelho bloqueia em extensão. Esse paciente vai, anda, né, com uma marcha, obviamente, com compensações, uma marcha anormal, tá? E aí, quando ele vai sentar, a gente tem uma trava, que ele vai puxar essa trava, e aí ele vai desbloquear. Então, a gente tem uma trava que desbloqueia o joelho. E aí ele vai e senta, beleza? Quais são as vantagens aqui? Baixo custo, né? Então é relativamente barato comparado aos outros. Ele é simples e seguro. Quando eu falo seguro é que o paciente, ele não vai, como ele trava na extensão, se o paciente vai andar, não tem o risco às vezes de o joelho não travar e ele cair, tá? Por exemplo, dar um falseio ali. E a principal desvantagem em relação à marcha, né? Então a gente viu que a marcha ela não vai ser normal, né? Uma marcha anormal vai ter compensações ali, né? Então isso não é tão interessante. Para quem que esse joelho vai ser indicado? Para aquele paciente que ele é mais limitado, então que ele não vai andar tanto, né? Então o paciente, por exemplo, a nível K1, né? Então ele vai fazer uma marcha mais domiciliar, ele não vai andar muito, né? Então essa seria uma indicação do joelho de trava manual, beleza? Então esse foi um dos joelhos ali. Indo pela sequência dos mais simples ali, né, para depois a gente falar de uns que são mais complexos e tal, mais tops, a gente tem esse outro aqui, deixa eu ir puxando umas setas. Esse aqui é um joelho, um dos que o SUS ele mais prescreve, né, o principal ali que o SUS ele fornece, que é o joelho autobloqueante, tá? Ele tem esse nome de autobloqueante porque ele bloqueia de forma automática. Então esse joelho aqui já é um pouquinho mais sofisticado que o de trava manual, né? Ele não tem nenhum mecanismo manual ali de travamento. Então, basicamente, quando você tem descarga de peso, esse joelho ele trava. Então, quando você faz a descarga de peso, como por exemplo ali na fase de apoio da marcha, né? Então, quando tem descarga de peso, ele vai e ele trava em extensão. E aí, o paciente dá a passada, quando ele vai elevar o membro, quando ele fazer o processo de flexão ali do quadril, etc e tal, diminui a descarga de peso, ele destrava, né? E aí tem aquele movimento de chute, né? Como se fosse um golpe ali no ar, porque não tem tanto controle, mas é um joelho que trava na descarga de peso, beleza? Uma das principais desvantagens desse joelho, né, é a questão da restrição de velocidade. Então esse joelho, assim como outros também, eles geram uma restrição de velocidade, né? Então o paciente ele fica bem limitado a uma velocidade de marcha específica, tá? E ele também vai gerar várias compensações, né? E também pode gerar vícios ali relacionados à marcha, né? Então não é algo tão fisiológico assim.
A vantagem é que em relação aos outros, a gente vai ver, ele tem um custo um pouco mais baixo, beleza? Então esse aqui é o principal joelho que o SUS ele prescreve ali numa fase inicial, beleza? Basicamente é isso. Eu acabei esquecendo de falar aqui, mas quando a gente pensa nesses joelhos, né, qual que é a função dos joelhos? Os joelhos eles servem para justamente aumentar a estabilidade durante a fase de apoio, então aumentar a estabilidade do apoio, e também aumentar o controle do membro ali durante o balanço. Beleza? Então eles são importantes na marcha ali. Existem outros dois que eu vou colocar aqui do ladinho, né? Então a gente tem também o joelho livre, tá? E aí o livre, eles são muito pouco usados, né? Porque esse joelho ele é controlado na extensão do quadril. Então basicamente quando você tem um movimento de extensão do quadril, ele vai e trava, né? E no final da extensão ali, ele costuma dar um chute, tá? Então esse aqui a gente nem vai aprofundar, nem desenhar ele, porque ele é muito pouco usado. Né? Uma característica dele, uma desvantagem é que a gente tem o chute no final da extensão. Então vocês podem dar uma procurada aí, tem alguns vídeos na internet, tá? Mas ele gera um chute no final da extensão. Então o controle dele é através da extensão do quadril. Então ele é controlado pelo quadril. Então os movimentos do quadril fazem com que ele se movimente ali. Tá? Então quando você faz a extensão do quadril, ele trava ali, né? Na flexão do quadril ele destrava. Mais ou menos isso. E aí a gente viu também que outros joelhos podem ficar livres. Então, por exemplo, você tem um joelho hidráulico que você, tipo, sei lá, o óleo dele, né, sei lá, não está funcionando direito, ou um joelho autobloqueante que não está, né, bloqueando, enfim, ele vai se tornar um joelho livre. Então, um joelho sem manutenção, às vezes ele pode se tornar um joelho livre, em relação à nomenclatura só, tá? A gente tem também os joelhos que são controlados por fricção. Então, a gente tem de controle por fricção, beleza? Esses até são um pouco mais usados. Em relação ao nível de utilização, né, eu não falei. O autobloqueante, que é esse que o SUS fornece, a gente pode utilizar, né, com pacientes ali a nível K1, K2, né, então são aqueles pacientes que fazem uso mais domiciliar, ou até mesmo comunitário, né, mas pacientes de uma complexidade um pouco mais baixa, né, que não vão, por exemplo, praticar esporte, essas coisas, beleza? Então a gente está falando de níveis mais baixos ali. O de controle por fricção, ele é controlado pela pressão exercida no eixo, né, então pressão quando a gente tem a descarga de peso, basicamente, tá? E aí, quando a gente tem apoio, a gente tem um aumento dessa pressão. Então, no apoio, aumenta a pressão e aí ele trava. Quando aumenta a pressão, ele trava. No balanço, a pressão diminui. Então, quando diminui a pressão, ele desbloqueia. Beleza? Então, ele é controlado ali por pressão, pela fricção que acontece. Uma das vantagens, né, é que o custo dele, comparado aos outros, de novo, né, a principal vantagem desses joelhos que, assim, não são tão funcionais é o custo, né, então eles têm um baixo custo, eles são mais acessíveis. Tem pessoas que não vão ter condição de comprar um joelho muito caro, né, eles também têm pouca manutenção, então é difícil deles darem manutenção, beleza? Outros joelhos, como hidráulico, por exemplo, eles dão mais manutenção. Desvantagens, ele é um pouco menos estável em relação aos outros, tá? E também a velocidade fica restrita, tá? Então, a velocidade desse paciente fica restrita por conta desses movimentos do joelho ali. Então, basicamente é isso. Em relação à indicação, a gente vai pensar ainda naquele paciente que é nível K-level mais baixo, então K1 até no máximo ali um K2, beleza? Então aqui são joelhos, esses primeiros que a gente viu, né? Só dando uma recapitulada, são joelhos mais simples, tá? Então a gente tem o de trava manual, que é o mais basicão de todos, que vai ser só para aquele paciente que ele é bem limitado, que ele vai fazer uma marcha a nível domiciliar, por exemplo, tá? Que é aquele que ele vai bloquear e desbloquear de forma manual, né? Ele bloqueia quando ele está em pé, em extensão, para destravar ele tem que puxar uma corda. A gente tem o autobloqueante, que é aquele que é mais fornecido pelo SUS, né? Que é indicado para o paciente K1 e K2, então na descarga de peso ele sempre trava. Então ele autobloqueia, né? Só que ele vai gerar algumas compensações e a velocidade ela vai ser restrita. Então esse aqui é o do SUS. E aí a gente tem o de fricção e o livre, beleza? O livre ele nem é muito utilizado, né? A gente só precisa saber que ele existe ali, tá? Mais ou menos isso. E a gente tem dois joelhos aqui que são um pouquinho mais sofisticados, beleza? Vou falar primeiro sobre esse joelhão aqui, que é o hidráulico, depois a gente fala sobre o policêntrico, tá? Então esse joelho aqui que eu fiz de azul, eu fiz o desenho igualzinho do... Fiz bem bonitinho, igual tem na internet aí se vocês procurarem, né? Então esse aqui é o joelho hidráulico. Então a gente tem diferentes tipos, né? Tem o 3R80, que é um pouco mais básico, e tem esse aqui que é o top das galáxias, que é o 3R92.
Esse joelho hidráulico, já vou adiantar que ele é um joelho mais sofisticado, bem mais caro. Então esse aqui vai ser indicado para aqueles pacientes a nível K3 e K4. Né? O K3 é aquele paciente que ele é mais ativo, que ele vai praticar esporte simples, e o K4 é o cara que já pratica ali esporte mesmo, atleta e tal, e crianças, tá? Então esse joelho aqui ele vai ser um joelho de controle hidráulico, ou seja, dentro dele a gente vai ter óleo ali, a gente vai ter uns caninhos de óleo e tal. Não lembro agora exatamente o nome, mas a gente tem um mecanismo de suporte de óleo dentro dele para fazer esse controle, beleza? Então esse aqui, o 3R92, ele vai permitir, por exemplo, que o paciente consiga subir e descer rampas alternado, tá? Alternando ali os membros, beleza? De modo geral, ele vai ter muito mais controle durante as fases de apoio e balanço, então ele tem um maior controle no apoio e no balanço, tá? E aí a gente sabe que ele vai ter uma marcha bem mais parecida com a fisiológica. Então tem uma marcha fisiológica, né? E muito menos limitações ali. Tá? Então esse 3R92, que é um joelho monocêntrico, só que mais sofisticado, ele é ali uma das melhores opções quando a gente pensa nessas próteses de joelho, beleza? E a gente tem aquele outro que é diferentão, né? Então a gente tem esse aqui que é o policêntrico, beleza? Esses outros que a gente falou, né, uma característica deles é que todos eles são monocêntricos, tá? Porque eles só tem um eixo. Trava manual, fricção, autobloqueante livre e o hidráulico, ele só tem um eixo. Então eles são monocêntricos. São tipos diferentes de joelho monocêntrico, mas todos eles são monocêntricos, só fazem flexão e extensão. Esse policêntrico aqui, o que ele vai fazer? Ele vai permitir movimentos de rotação. Também que ele tem um encaixezinho aqui, é como se fosse meio oval. Então ele permite flexão e extensão e as rotações ali da tíbia, tá? Então, esse joelho policêntrico, ele é o mais fisiológico possível, né? Já vou adiantar que ele vai ser indicado para nível K3 e K4, né? Então, pacientes que realmente têm uma demanda maior. E ele é o mais próximo possível do fisiológico, porque ele vai permitir os movimentos rotacionais de tíbia ali em relação ao fêmur, tá? Então, ele permite maior vantagem biomecânica. Então, biomecanicamente, ele é o mais parecido, né? Então, ele tem vantagem biomecânica em relação aos outros, tá? Por conta desse movimento de rotação que deixa mais natural. Isso faz com que ele tenha, né, a principal vantagem é que ele tem uma maior estabilidade e também mais seguro até do que os outros. A principal desvantagem desse é que o custo dele é extremamente alto, né? Então pensa no joelho policêntrico, é quase assim, não dá para comparar com o joelho normal, mas ele é o mais parecido, mais próximo que a gente tem de um joelho fisiológico, né? De um joelho normal. Então ele vai ser realmente muito caro, beleza? Então basicamente é isso, tá? Em relação aí aos tipos de joelho. Esse vídeo deu 37 minutos, então eu vou encerrar por aqui, beleza? Depois a gente continua falando sobre amputação transtibial ali e as principais próteses de pé que a gente vai utilizar, beleza? Então o que a gente falou aqui? A gente falou sobre as próteses de joelho, né? Que a gente tem as monocêntricas e as policêntricas. As monocêntricas a gente tem desde as mais básicas ali, só de trava manual, a autobloqueante e a de fricção, até a hidráulica, que é a mais top, né? A gente tem diferentes modelos de hidráulica, o melhor é o 3R92. A gente falou do joelho policêntrico também, esqueci de puxar a flecha no policêntrico, beleza? A gente falou sobre os diferentes tipos de encaixe que a gente vai utilizar na articulação quando a gente tem uma amputação do tipo transfemoral, né? A gente falou do quadrilateral ali e do CAT-CAM, de contenção esquiática, as diferenças entre eles. A gente falou aqui no comecinho sobre os tipos de próteses, né, em relação à classificação, sobre os componentes das próteses, que é algo extremamente importante também. Depois a gente está detalhando, né? A gente parou aqui no joelho, depois a gente vai continuar falando sobre o pé, né? E o nível de classificação de funcionalidade desses pacientes, que é o K-Level, né? Então o K-Level é extremamente importante e basicamente é isso, depois a gente continua. Valeu e até o próximo vídeo.